último painel deste encontro tem como tema Desenvolvimento sustentável, a responsabilidade da administração na viabilização de uma eficiência econômica, social e ambiental. Desenvolvimento sustentável. A responsabilidade da administração na viabilização de uma eficiência econômica, social e ambiental. Como construir soluções para que as empresas mantenham suas cadeias produtivas comprometidas com o desafio da competitividade sem agredir o meio ambiente e a sociedade como um todo? Que iniciativas podem ser promovidas pelas empresas a fim de demonstrarem compromissos com a responsabilidade socioambiental? Como debater o desenvolvimento sustentável voltado para a inclusão e para a detecção de oportunidades? Que desafios e obstáculos se impõem para uma formação do administrador dentro dos princípios da sustentabilidade? Convidamos os painelistas. João Paulo Capobianco, ambientalista, presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade, ex-secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Ladislau Dalbor, doutor em Ciências Econômicas, professor titular no Departamento de Pós-Graduação da PUC de São Paulo, consultor para agências das Nações Unidas, governos e municípios. Ricardo Voltolini, consultor do programa Ação da Rede Globo, presidente do Ideia Sustentável, publisher da revista Ideia Sustentável. Wagner de Siqueira Pinto, gerente executivo da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil. E para presidir o painel, convidamos Daniel Redel, doutorando em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ, coordenador da Comissão Especial de Desenvolvimento Sustentável do CRA do Rio de Janeiro. E eu passo a palavra, então, ao presidente do painel. Alô. Bom, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui. Eu quero iniciar aí agradecendo a presença de vocês e agradecer especialmente ao Conselho Regional de Administração pelo convite de estar aqui, agradecer aí e parabenizar também o próprio Conselho Federal pela iniciativa, porque esse tema, ele cada vez mais, ele deve estar se tornando protagonista na administração de empresas. Eu comentava agora há pouco com os palestrantes que há cerca de 2 anos eu estive no Congresso Mundial de Administração em Quebec e, de fato, o tema ainda era um tema nascente. E 2 anos depois nós estamos aqui com o Congresso de Administração tendo como tema central o Pacto Global. Então, foi um avanço espetacular e a administração, os administradores realmente precisam disso. Bom, a nossa programação, deixa eu tirar o óculos, nós vamos começar com o professor Ladislau, seguindo com o Capobianco, em seguida o Wagner Siqueira Pinto e depois o Ricardo termina. Mas a ideia é que a gente tenha aí cerca de 20 minutos para cada um se apresentar. Eu vou tentar aí passar informações para vocês. Mas, antes disso, eu gostaria só de compartilhar com vocês e compartilhar com os presentes algumas inquietações que estão me ocorrendo aí nessas pesquisas acerca do tema da sustentabilidade e administração de empresas, né? Bom, são inquietações apenas, né? Bom, ao contrário do discurso dominante, que está presente em empresas privadas, está presente na academia e na própria gestão pública, a administração ela não é um conjunto de princípios e de técnicas neutras que podem ser universalizadas e que não geram consequências além do seu campo de atuação. De fato, ela decorre de orientações e de decisões políticas. A administração tem um papel político e ideológico e atende a um determinado poder, a uma determinada visão de mundo. E esse mundo, ele está acumulando crises que vão além dos aspectos ambientais que percebemos e debatemos no cotidiano. O trabalho se torna escasso e precário, a despeito de se destacar que vivemos em uma era do conhecimento. A concorrência e a lucratividade têm tido prioridade na ação executiva. Isso é previsível, porque nós estamos numa sociedade capitalista. No entanto, essa concorrência e lucratividade, elas têm se intensificado, com consequências danosas para toda a sociedade.
e não parece haver ninguém no comando em condições de estabelecer limites, até porque o Estado-nação tem sido fragilizado nessas épocas aí intensas de globalização de mercados. Portanto, administradores e gestores, conscientes ou não, também participam desse atual estado de crise. Hoje, já se percebe que aquele padrão de vida expresso pelo sonho americano, né, no século XX, e exportado pelo mundo como sonho de sociedade, como desejo maior a ser alcançado, ele não se universaliza. Os recursos da natureza parecem não comportar. Além disso, alguém tem que trabalhar dentro de uma eficiência de custos. E isso inclui trabalhar com salários e benefícios cada vez mais restritos, num desemprego estrutural, desmontando esse sonho americano. Assim, surgem inquietações, e eu quero compartilhar pelo menos 3 delas aqui com os senhores e com a plateia. A primeira delas é, afinal, competitividade e sustentabilidade, isso é um conflito ou pode haver uma convergência? A segunda, é mesmo possível uma outra gestão no ambiente competitivo em que vivemos, dessa competição extremamente acirrada? E, para não dizer que não falei de flores, as iniciativas no âmbito da sustentabilidade que frequentemente são apresentadas e são debatidas, elas podem servir realmente de exemplo e de estímulo para uma outra administração? Bom, são apenas inquietações de um pesquisador. Eu quero passar a palavra para o professor Ladislau, por favor. Boa tarde a todos. Em 20 minutos a gente não vai resolver os problemas da sustentabilidade. Eu queria, assim, passar para vocês alguns instrumentos de trabalho. Esse aqui, Ladislau Dobor, sou eu. Ali tem meu site, vocês põem no Google Ladislau Dobor ou dobor.org. Tem ali um conjunto de artigos, entre outros, os poucos gráficos que eu vou apresentar para vocês neste momento. Para que direção isso vai? Yes. Eu sou economista, né? Enfim, faz parte, não sou culpado por tantas coisas que acontecem, mas enfim. E economista gosta de gráfico. Esse gráfico, ele é uma síntese muito útil para a gente entender, sem arroubos ideológicos, sem excessos, simplesmente o que está acontecendo. Esse gráfico tem a característica curiosa seguinte, ele pega 250 anos, ele pega o que nós temos chamado de antropoceno. Basicamente, de 1750 para cá, é o antropos que realmente está transformando o planeta na parte da atmosfera, dos mares, enfim, o conjunto do sistema de vida e até diversos aspectos ideológicos do planeta, não é? Basicamente, como funcionam essas cifras? Dar um exemplo para vocês muito prático. A população mundial, essa linha número 2. Nós estamos aqui 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, ano 2000. Vocês vejam que a explosão, todas as linhas, né, elas convergem. Essas linhas, nós chamamos elas de macrotendências, megatrends, né, que permitem hoje uma análise séria, porque nas últimas décadas nós fechamos o horizonte estatístico do planeta. A gente está sabendo o que acontece. E não só sabemos, como estamos cruzando as informações, né, porque até há relativamente pouco tempo era tudo separado. Os demógrafos estudavam população, os climatólogos o clima, etc. Hoje estamos juntando esses processos. Esse é um exercício muito interessante. Em termos estatísticos, exige uma compatibilização de escalas complexa, mas ele é muito sério, é assinada por Herman Daly, David Suzuki, Susan Jordan, enfim, gente de primeira linha, é extremamente confiável, a gente usa ele muito nas Nações Unidas, né? Vejam bem, partindo da população, aqui no ano 1900 nasce meu pai, não é tão longe assim, em 1900, né? Hoje, quando nasce meu pai em 1900, nós estamos com 1,5 bilhão de habitantes.
Hoje, está aqui o professor Ladislau, nós somos 7 bilhões de habitantes. A taxa de crescimento caiu praticamente, já chegamos a 3,5%, hoje estamos com 1,1%, certo? Só que 1,1% de uma base muito maior, ou seja, 80 milhões de pessoas a mais a cada ano, 220 mil pratos a cada almoço, a cada dia, a mais, certo? E todo mundo querendo consumir mais. Tem uma expressão interessante de um pesquisador norte-americano que diz que pensar que podemos expandir o consumo indefinidamente num planeta de tamanho limitado só pode ser pensado por um idiota ou por um economista. É lamentável, eu sou economista, mas tenho que dar a citação como ela é. Não tem como, gente. É uma questão de aritmética, né? Deixa eu dizer também que nós estamos com outros megatrends extremamente preocupantes. Isso cruza de maneira porque, como o planeta se desenvolveu de maneira desigual, os que estão na parte de cima, em termos de renda, criaram um estilo de vida que os que estão embaixo querem se apropriar dele, não? Certo? E a realidade é a seguinte, a fórmula não é viável, certo? Já se calculou, e são cálculos perfeitamente razoáveis, que seriam necessários 4 planetas para a gente viver como o norte-americano médio, né? Nós temos aqui outras linhas, o aquecimento global, temos uns arrobos aí de céticos, mas a realidade é a seguinte, o aquecimento está aí, o que está acontecendo no Ártico, o que está acontecendo nos oceanos, o que está acontecendo nas secas, etc. Hoje está praticamente todo mundo se convencendo que não tem como, né? A mudança climática está aí, e são desafios, e para nós, veja bem, eu queria sempre puxar aqui para a dimensão da gestão, né? Nós não estamos acostumados, como humanidade, a administrar problemas planetários, né, de longo prazo. Nós sabemos administrar uma empresa, sabemos administrar uma repartição pública, né, com todos os defeitos, mas enfim, sabemos o caminho. Administrar problemas, desafios planetários, a gente não sabe. Quem seguiu, eu tive aqui, inclusive, como delegado na Rio+20, né, há pouco tempo. É impressionante a impotência nossa de nos organizarmos para enfrentar desafios que são comuns para o planeta, né? Esse é o desafio, né? E é um desafio real. Gente, eu não sou catastrofista para nada, certo? Agora, eu tenho os números, né? E realmente os desafios exigem de todos nós, e sobretudo de gente que trabalha na administração. Eu sou professor de pós-graduação em administração na PUC, né? E de economia, né? Exige de todos nós uma renovação do pensar de como administramos nossos recursos, né? Deixa eu pegar uma outra cifra interessante. Aqui é o PIB, que é essa linha número 4. Vocês vejam que a partir de 1900 nós temos uma explosão do PIB planetário, né? E o PIB aumenta. Eu sou economista, trabalhei muitos anos e trabalho ainda com as Nações Unidas, enfim, a gente faz esse tipo de pesquisa. O lamentável é o seguinte, a principal cifra dos economistas, que é o PIB, Produto Interno Bruto, é uma cifra rigorosamente errada, né? Se eu pego, por exemplo, a Arábia Saudita está extraindo petróleo e está vendendo o petróleo, dizem o PIB está elevado. O Banco Mundial, desde 2003, passou a calcular de outra maneira. Ele diz, não é produto, é uma descapitalização, está vendendo seu futuro. O Iêmen está aí, né, pedindo água, certo? Na realidade, o PIB mede o ritmo de utilização de recursos, a intensidade. Qualquer de vocês que trabalhou com contabilidade, vocês imaginam apresentar no fim do ano uma conta em que vocês esqueceram de colocar a variação de estoques. É uma conta errada, certo? Nós não estamos calculando no PIB a liquidação da vida nos mares, da cobertura florestal do planeta, a redução do solo agrícola disponível, né, a liquidação do petróleo e coisas do gênero, né? Aliás, o petróleo é interessante, né, porque todo mundo fala em países produtores, ou empresas produtoras de petróleo. Não sei se vocês já viram alguém produzir petróleo, né? Certo? Nessa nossa espaço-nave Terra veio com tanques de combustível chamados petróleo, que
se acumularam durante centenas de milhões de anos, a gente terá acabado com ela em 200, né? Homo sapiens. Né? E para quê? Né? A gente vê aquelas motos, aqueles SUVs. Né? Enfim, eu sou de São Paulo, gente. Né? Vocês não tenham pena de mim, mas na realidade, olha, você ficar parado na Marginal Tietê, em São Paulo, viu? Entre milhões de automóveis, que progresso, né? Que aumento do PIB, né? Certo? De certa maneira, muito francamente, nós estamos sendo impelidos a um choque de bom senso. Sobre o que a gente está fazendo? Não é só a produção. Para quem, com que impactos planetários e o que estamos produzindo. O mecanismo interessa muito. Deixa eu pegar o PIB, só para mencionar, temos inúmeras, vocês podem pegar no meu site, as novas medidas de riqueza. Está Deus e o mundo saindo do PIB, porque é uma cifra completamente surrealista, né? Em São Paulo, por exemplo, por falar em Tietê, nós temos uma velha tradição de jogar pneus, carcaças de carro, fogões velhos no leito do Tietê. Isso aumenta o PIB, porque depois você tem que contratar empresas de desassoreamento que vai limpar os rios, né? Então isso aumenta, dinamiza as atividades, né? Eu calculei, Capô, que a criminalidade é uma das coisas que mais contribuem para o PIB. Tem quanta gente compra grades, fechaduras sofisticadas, contrata aquele pessoal que apita na rua, né? Homo sapiens, gente. Certo? A conta, o sistema de contas nacionais está sendo revista. E as contas empresariais têm que ser revistas, para incluir justamente o conjunto dos impactos e não se manter no fazer de conta. Deixa eu só pegar algumas coisas que são de mecanismos de gestão. Eu pego, por exemplo, aqui, essa linha é a liquidação da cobertura florestal do planeta, não é? Vejam bem, um pé de mogno no Pará, os que sobram, né? Antigamente, para derrubar esse pé de mogno, você precisava com machado, parelha de bois, abrir o picadão, etc. Hoje, motosserra, trator de esteira, sistemas de transporte e comercialização internacionais, olha, você limpa uma região. Vejam que coisa curiosa, a gente diz é bom, né? A gente ensina essa gestão eficiente, né? Enfim, tirar o mais rápido possível, custos menores possível. Vejam a lógica, as tecnologias estão permitindo extrair a custos muito menores, e como está acabando a madeira nobre no planeta, o valor desse tronco está aumentando. Esse tronco bruto colocado em Bordeaux, na França, está valendo $5.000. Estão entendendo? Se for por mecanismo de mercado, não vai sobrar um. Certo? Na realidade, a proteção dos recursos, ou a gente organiza ela, ou então esquece. Né? É só ver o que está acontecendo nas discussões atualmente com a bancada sobre o projeto florestal e coisas do gênero, né? Deixa eu pegar aqui veículos automotores. Isso é uma maravilha, né? Nós, em São Paulo, temos 7 milhões de veículos. Nós andamos hoje numa média de 14 km por hora. Portanto, chegamos na velocidade aproximada das carroças do início do século passado, certo? Não sei se vocês viram, na publicidade nunca tem outro carro, né? O rapaz está ali, é uma maravilha, né? Está passando. Tem na esquina aquelas moças desfalecendo, olhando para aquele rapaz, né? Aqueles, né? Certo? Depois ele fica ali parado na Marginal Tietê, vendo aquelas cataratas ali, né? Essas coisas, certo? E aí, se ele hesita, aparece a nossa publicidade na televisão, cara com cartão de crédito. Porque a vida é agora, né? A vida é agora, é sair, gente. Certo? Essa é a vida que temos agora, né? O paulistano médio perde 2 horas e 43 minutos no trânsito. 2 horas e 43 minutos. Na última gestão, nós tivemos um prefeito que pôs mais viadutos e mais pistas na Marginal Tietê. Claro, né? Tem que responder ao problema do engarrafamento, né? O Paulo Maluf criou elevados, né? Então a gente faz 2 andares de carro, é muito inteligente, né? Certo? Claro. Não faz metrô porque, lamentavelmente, metrô é uma desgraça para as construtoras. Porque você tem que entrar em concorrências internacionais, aí o sobrefaturamento, aquele negócio que se junta meia dúzia, né, e diz, olha, dentro da 8666, há certas flexibilidades, a gente se ajeita, né, certo? Resultado, se não tem transporte coletivo,
você tem uma cidade, a mais rica da América Latina, paralisada por excesso de meio de transportes. Homo sapiens. Nós temos aqui o uso da água, é interessante, só para dar um exemplo, porque para mim os mecanismos são importantes, né? O Fred Pierce fez um lindo estudo, When Rivers Run Dry, quando os rios secam, né? Ele está falando com fazendeiros da Índia, e antigamente eles usavam aqueles poços para puxar água, enfim. Hoje, depois da monção, se faz uma segunda safra, puxando água dos lençóis freáticos, né? Hoje tem bombas que puxam 12 metros cúbicos por hora, é uma maravilha, né? Dá muito dinheiro. Ele está conversando com esses fazendeiros, está dizendo, mas vem cá, como é que vocês fazem? A monção repõe? Não, a monção repõe 2/3, mas 1/3 baixa. Mas como é que vocês fazem, então? Não tem problema, a gente acrescenta 1,5 metro de tubo a cada ano, né? O que é muito inteligente, né? E ele pergunta, mas a que profundidade vocês estão bombeando? Atualmente estão bombeando a cerca de 350 metros de profundidade. Bom, vem a pergunta evidente, meu amigo, isso aqui vai acabar, né? A resposta é muito interessante, né? Os fazendeiros dizem, meu amigo, aqui nós temos milhões de bombas, é um grande lençol freático, todo mundo está fazendo isso. Se eu parar de bombear, não vou mudar nada. E eu estou resolvendo a minha vida, depois vou tocar outras coisas. Estão entendendo? De certa maneira, aquela unidade é plenamente eficiente, é bem gerida. O uso da água, das máquinas, do combustível, tudo. Só que o resultado, esquece. Né? Eu, a pedido de indo para isso aqui, nós estamos também, entre outros aqui, Fisheries Exploited, né? É a liquidação das reservas de peixe nos oceanos, né? A pedido de um governo africano, eu trabalhei 7 anos na África, né? Eu fui lá falar com uma dessas grandes empresas não esses pessoal que pesca aqui na costa, enfim, as grandes empresas de pesca industrial oceânica, né? Você sabe que com GPS hoje você mapeia as rotas dos cardumes, né? O satélite permite identificar a concentração de biomassa, enfim, virou matador, certo? E eu fui falar com uma empresa dessa, olha, vocês estão liquidando as reservas pesqueiras aqui na costa da África Ocidental, vocês estão cerrando o galho no qual estão sentados, porque vai acabar o peixe, né? Resposta de gente plenamente formada que entende do assunto. Me diz, meu amigo, eu tenho $100 milhões empatados em pesca industrial, eu tenho que recuperar o meu. E aí vem o argumento-chave, e se não for eu, vai ser outro. Estão entendendo? Gente, eu não estou fazendo aqui nenhum catastrofismo, nenhuma ideologia, coisa assim. Eu tenho anos e anos de vivência de assessoria a governo, ministérios, empresas. E a realidade é a seguinte, nós evoluímos para instrumentos tecnológicos tão poderosos que as regras do jogo, do livre mercado, do vale tudo, cada um arranca o pedaço que puder, isso é suicida para a humanidade. É tão simples assim o desafio que a gente está enfrentando, né? Essa parte é uma, tá? Que é a destruição do planeta, ou vocês vão poder pegar no meu site esse gráfico, ele é muito interessante, ele ajuda. Esse aqui é outra forma que a gente estuda sobre a distribuição de renda. A gente está destruindo o planeta para quem? Isso aqui, imagina o seguinte, o PIB mundial é 63 trilhões de dólares. Imagina que esteja tudo, a gente usa muito esse gráfico nas Nações Unidas, uma taça de champanhe, né? Os 20% mais ricos tomam o champanhe, aqui, 83%. A classe média aqui, espicha um pouco a língua, toma mais um pouco, e a partir daqui, o pessoal de baixo, os 2/3 mais pobres, têm acesso a 10% do produto. Eu tenho uma moça numa palestra me disse, mas professor, taça de champanhe assim, com a base tão estreita, fica instável, né? Eu disse, moça, você entendeu tudo, né? É muito instável, né? Certo? Isso aqui é um dado, eu não estou preocupado com coisas de segunda-feira ou da semana passada, eu estou pegando megatrends, longas tendências. Na humanidade estamos hoje, todos nós temos que passar a entender o longo prazo, os desafios estruturais do planeta, né? Isso aqui é de 92, eu peguei a atualização em 2005, vocês vejam que melhorou
barbaramente, né, a situação em 2005, né? Certo? E para produzir o quê? Esse gráfico que a gente usa nas Nações Unidas também, essa tabela, que é muito interessante. Vocês vejam que educação básica, para universalizar a educação básica no planeta, seriam necessários 6 bilhões de reais, que não se conseguem. As cifras são dos anos, fim dos anos 90, então vocês podem dobrar os números, quiserem, não é isso que interessa. Interessa o básico, que é o seguinte: para universalizar a educação básica não se consegue 6 bilhões. Para cosméticos nos Estados Unidos, 8 bilhões sim se conseguem. Por quê? Porque você produzir cosmético, compra matéria-prima, vende, a pessoa que compra paga na hora, você compra mais matéria-prima, produz, é simples, é legal, é eficiente. Fazer educação, criar a cultura de um país, de uma cidade, é muito mais complexo. E é gestão muito mais inteligente nesse sentido e mais complexa que a gente precisa, né? Só para dar uns exemplos aqui: águas sanitárias, serviços sanitários básicos, 9 bilhões, não se conseguem, mas sorvete na Europa se conseguem. Aqui, saúde básica e nutrição, 13 bilhões, não se conseguem, mas ração para animais nos Estados Unidos e na Europa, sim se conseguem. Entretenimento corporativo no Japão, 35 bilhões, não sei quem puxou essa cifra, os homens aqui devem imaginar o que é entretenimento corporativo no Japão. São pessoas muito estressadas, né? Cigarros na Europa, 50 bilhões, bebidas alcoólicas na Europa, 105 bilhões, drogas no mundo, 400 bilhões, gastos militares no mundo, 780 bilhões. Para dar um exemplo de atualização, eu puxei essas cifras de gastos militares no mundo do ano passado, ela está em 1 trilhão 500 bilhões de dólares, né? Gente, basicamente é o seguinte: o mundo produz 63 trilhões de bens e serviços. Se vocês dividem isso pelo planeta, 7 bilhões de habitantes, dá 6 mil reais por família de 4 pessoas por mês. Dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Nós temos 1 bilhão de pessoas que passam fome, deles 180 milhões são crianças, e dessas 180 milhões, entre 10 e 11 milhões, eu trabalho com o Unicef, né? Entre 10 e 11 milhões morrem de inanição, onde não tem acesso à água limpa. Nesse mundo moderno, com todos os recursos, com todos os conhecimentos, com todas as tecnologias. Eu acho que nós precisamos realmente de um choque de bom senso, ir além da ética, do quanto eu consegui arrancar, eu vou aparecer no exame porque eu tenho tanto dinheiro, e sim a ética de que eu consegui contribuir para recuperar esse planeta. Muito obrigado.